Bom, então, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a mais um tópico da nossa aula, né? Hoje vamos falar a respeito dos temporizadores, né? Os temporizadores que estão embutidos dentro do CLP Click 02. Então, a primeira coisa a saber, né? Quais são os dois tipos principais de temporizadores que nós temos, né? Tem aqueles temporizadores com retardo na energização e os temporizadores com retardo na desenergização, né? Tudo que a gente está falando é com relação aos contatos. Então, quando é alimentado a bobina do temporizador, né, essas duas classificações, energização e desenergização, se refere aos contatos, né, desse temporizador. Então, o temporizador com retardo na temporização, né? Então, quando a gente utilizava, vamos dar um exemplo aqui, quando a gente utilizava aquele nosso circuitinho simples, né, em que a gente tem uma barra de alimentação, um contato de um botão, ligando a bobina, mas é clássico, então vamos chamar isso aqui de contato físico 1. Então, quando fechar esse contato do botão, vou colocar aqui uma cor azul. Então, quando fechar esse contato, o que vai acontecer? Ele vai alimentar essa minha bobina e essa minha bobina vai fechar o contato. Então, se a gente tiver numa outra linha, vou chamar isso aqui de saída física, né? Q1. Então, quando esse meu Q1 ele for energizado, né, por essa via, né, pela primeira linha, esse meu contato aqui, por exemplo, ele vai acionar vamos colocar aqui uma saída Q2, né? Estamos desperdiçando uma saída. Então, o que ocorre aqui, quando essa bobina é energizada, automaticamente, né, assim que ela é ativada, esse contato fecha e ele ativa a saída Q2. Né? Então, isso aí é o modo clássico que nós entendemos. Agora, o nosso temporizador, ele vai ter também essa mesma nomenclatura. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, coloquei a lupa. Deixa eu só me habituar aqui, ver onde está a borracha. A borracha está aqui. Então, só para a gente se habituar, vamos colocar aqui, apagar isso aqui, colocar um M, só para não confundir muito. Então, vou colocar aqui uma bobina virtual auxiliar e um contato dessa bobina. Então, quando eu acionava esse botão, né, automaticamente já ativava meu M1, e esse M1 aqui, ele também ativava, ou seja, ele mudava do estado aberto para o estado fechado e ativava aqui a nossa saída Q2. Né? Esse é o modo em que a gente trabalhava. Agora a gente vai trabalhar com o temporizador, então ele vai ter essa mesma estrutura, um contato que vai acionar uma bobina, né? E essa bobina vai ser do temporizador. O que vai mudar, né, com relação a essas duas bobinas é que agora a nossa terminologia vai ser T de temporizador. E o endereço desse temporizador vai ocorrer da mesma forma das outras bobinas. Então, T1, T2, T3, T4 e assim por diante. A única coisa que muda é que agora a bobina que a gente está se referindo é uma bobina temporizada. E ela também vai ter estrutura, né, de acionamento, né, da mesma forma como aqui. Então, eu posso utilizar um contato desse temporizador. Então, chamo aqui um contato de T1. E esse contato de T1, ele pode acionar, por exemplo, né, uma saída. Vou chamar agora essa saída aqui de Q1. Então, a diferença entre
esses dois circuitos aqui, o da esquerda e da direita, está justamente como que esse contato aqui ele vai se comportar, e automaticamente a saída. Nesse daqui, nós teríamos o quê? Assim que a bobina de M1 fosse ativado, automaticamente, instantaneamente, ia ativar Q2. Nesse daqui, esse contato aqui, ele vai sofrer uma ação. Tá? Ele não vai, ele pode energizar automaticamente ou não, tá? E ele pode também ocorrer em outra situação, além dessa primeira, né? Ser acionado ou não instantaneamente, né? Ou então ele levar um tempo para acionar ou um tempo para desacionar. Então, por isso que tem aqueles dois tipos, né? Aquelas duas características de temporizadores, né? Retardo na energização e retardo na desenergização. Então, vamos para o primeiro tópico, né, que é o retardo na energização. Então, o que ocorre? Então, vou pegar aqui para diferenciar uma outra cor. Então, foi acionado, tá, esse meu botão, tá, o contato. A corrente vai fluindo até o temporizador, tá, e o temporizador ele é acionado, ele é ativado. Então, o que acontece? Ele começa a contar um tempo. Então, vamos supor que aqui eu deixei ele regulado para 5 segundos. Então, quando eu fechei a chave, ele foi energizado, ele começou a contar o tempo. 1, 2... E o que acontece com esse contato? Nada. Tá? Ele vai continuar aberto até ele atingir a contagem de 5 segundos. Então, 2, 3, 4, 5. Quando ele atingiu a contagem 5, o que acontece? Esse meu contato fecha e aciona a minha saída Q1. Então, o que ocorreu nesse circuitinho? Eu apertei o botão e a minha saída Q1 continuou aberto. Temporizador começou a contar, 1, 2, 3. Quando chegar em 5 é que a minha saída vai ser ativada, através desse botão. Então, no instante em que eu apertei aqui o botão e 1, ele ativou a minha bobina do temporizador, só que, em função dessa contagem, ele vai retardar 5 segundos para que essa minha saída aqui seja ativada. Então, por isso que essa primeira característica do temporizador, né, com retardo na energização, né, significa esse circuitinho aqui. Agora, o que é o retardo na desenergização? Né? Então, muitas vezes, o que ocorre é ser utilizado, deixa eu pegar a borracha, é ser utilizado um circuito. Hoje eu estou meio. É ser utilizado um contato normalmente fechado. Então, vou colocar aqui um. Pode ser um contato aberto, vamos chamar isso aqui de T1, né? Então, agora o retardo na desenergização. Então, o que vai acontecer? Eu vou fechar esse meu botão, o meu temporizador ele vai ser ativado, tá? Assim que ele é ativado, esse contato fecha. Fechando esse contato, o meu Q1 ele vai ficar ativado e vai começar a contar, vai iniciar a contagem. Vamos supor que seja também de 5 segundos. Então, assim que eu liguei o botão, a minha saída ativou. Então, ele vai contar 1, 2, 3. Quando eu for no 5, o que vai acontecer? Essa minha saída aqui, né, que estava fechada, ela vai voltar para a condição normal dela e essa minha saída vai desligar. Tá? Então, isso aí é o retardo na desenergização. Tá? A minha saída só vai ser desativada depois que fizer a contagem de 5 segundos. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Conseguiram entender o raciocínio do que é um temporizador com retardo na energização
e um temporizador com retardo na desenergização. Então, retardo na energização é quando eu ativo a bobina do meu temporizador e a minha saída que está atrelada, esse temporizador, não ocorre nada. Então, ele fica ali na mesma condição inicial. Aí vai iniciando a contagem de tempo, 1, 2, 3, 4, por exemplo, 5, quando é a quinta contagem que acontece. Aí que eu vou ter uma ação na minha saída, ou seja, aquela saída que está atrelada àquele temporizador vai ativar. O retardo na desenergização é o contrário, né? Eu ativo o meu temporizador, a minha saída fica ativada, ele começa a fazer a contagem de tempo, o temporizador inicia o processo de contagem, então 1, 2, 3, 4, 5, quando der o 5, o que acontece? A minha saída, ela volta da condição ativada para a condição desativada. Então, é esse o processo. O Wellington falou que está tudo ok, os demais não respondeu nada, então eu acredito que estaria tudo ok. Então, continuando no nosso slide. Existe os temporizadores dentro do clique, ele tem 8 tipos de acionamento, 8 modos de temporizadores. Então, são 8 modos de temporização. Então, a gente vai ver que existe o modo 0 até o modo 8. Então, a gente vai ver os principais, né? Mais ou menos até o 5º modo, né? Que vai ser útil para a gente. Então, vamos ver alguns casos aqui, né? Então, a gente tem a representação aqui da bobina, que está de azul, e na parte de baixo o comportamento do contato do temporizador. Tá? Então, o temporizador tem né? Quando a bobina é acionada, saindo do nível baixo para o nível alto, nível baixo para o nível alto. Então, vou mostrar. Então, ele vai sair desse nível aqui, vou mudar a caneta. Então, ele vai sair desse nível que nós chamamos de nível baixo para o nível alto. Isso daqui também é conhecido como borda de subida. Né? Então, a ativação do nosso temporizador ele vai ser na borda de subida, ou seja, do nível baixo para o nível alto. Se consegue, através de alguns artifícios, fazer o contrário. Né? Eu fazer o temporizador, ou acionar do nível alto para o nível baixo, né? Que é conhecido como borda de descida. Então, existem alguns artifícios dentro do clicking que se consegue utilizar esse artifício, né? Ou subida ou ativação pela subida da borda, ou ativação pela descida de borda. Quando a bobina é acionada saindo do nível baixo para o nível alto, o comando comuta no mesmo instante, de modo que o contato NA fecha e o contato NF abre. Então, essa configuração aqui, quem está vendo, quando a bobina é energizada, o contato ele já ativa, é o mesmo que a gente já conhece, né? Que é o daquelas bobinas convencionais, né? Aquele primeiro exemplo que eu dei para vocês da esquerda. Tá? Ativou a bobina, automaticamente ou instantaneamente eu ativo o meu contato. Mas aí é um dos primeiros, aí nós chamamos modo 0 do nosso temporizador. Então ele se comporta como se fosse a nossa bobina convencional. E existe, né, o outro caso, né, que é o retardo na energização. Né? Então, foi aquele exemplo que eu dei para vocês, né, o segundo exemplo lá do circuito da direita, em que quando ocorre a ativação da bobina, ou seja, na subida, na borda de subida, não vai acontecer nada com o meu contato, né? Então, esse espaço que a gente está vendo aqui é o tempo de retardo, né? Em que ele vai levar. Então, ativou a minha bobina, não acontece nada com o meu contato. Aí ele começa a contar, 1, 2, 3, 4, 5. Quando der o 5, o quinto ciclo de pulso, aí que acontece, meu contato fecha, e ele continua fechado até enquanto a bobina permanece energizada.
Se a bobina for desenergizada, esse meu contato ele volta para a condição normal. Então, esse aí é o que nós vimos lá, que é o retardo na energização. Existe um outro caso, né, que é aquele o retardo na desenergização, que foi explanado lá no segundo slide, em que quando a minha bobina é ativada, a bobina do temporizador é ativada, o contato ele já ativa também. Ele continua ativado e quando é desligado, né, a bobina do meu temporizador, dele começa a contar um tempo. 1, 2, 3, 4, 5 e desliga meu contato, ou seja, meu contato ele volta à sua condição normal. Tá? Então, existem alguns modos de circuitos de desenergização. No clique é esse daqui. Né? Esse daqui é o que reflete mais em eletromecânica, os temporizadores eletromecânicos, mas existem outros tipos, né, de desenergização. Né? No nosso clique, né, ele vai se comportar dessa forma. Então, quando for retirado a alimentação do temporizador, é que ele vai continuar, ele vai começar a fazer a contagem e permanecer com contato ativo. Tá? Até quando? Até quando ele atingir, né, aquele nosso preset que foi colocado lá no temporizador, né, que é o tempo. A gente vai conseguir entender isso aí melhor na prática, né? Esse gráfico aí, ele vai ser útil para a gente identificar quais são os modos dos temporizadores. Então, o primeiro caso dos temporizadores dentro do clique é o modo 0. Então, dentro do modo 0, ele se comporta como se fosse aquela nossa bobina convencional. É o que está representado aqui. Energizei a bobina, então esse enable aqui é da bobina. Energizei a bobina, o contato ele aciona. Desliguei ou desativei minha bobina, o contato desaciona. Então isso aqui é aquele nosso o funcionamento daquela nossa bobina convencional. Tá? Aquela bobina em que através de um botão de acionamento virtual ou um contato, quando ele for fechado, automaticamente fecha a minha bobina. E o comportamento do contato é igual ao o acionamento da bobina. Acionou a bobina, o contato fecha. Desacionou a bobina, o contato desliga, volta à sua condição normal. Tá? Então, é um modo que a gente não vai utilizar no temporizador, porque em vez de eu usar esse modo no temporizador, eu utilizo a nossa bobina convencional. Né? Então, foi colocado isso aqui só como um artifício. Caso acabe lá a quantidade lá das bobinas dos marcadores, né? M ou N, pode ser utilizar os temporizadores, né? Mas é um desperdício. Uma porque o ciclo de varredura dos temporizadores é maior do que o ciclo de varredura das bobinas convencionais. Né? Mas é um artifício que foi colocado, está lá, realmente não vai utilizar. E aonde que é trocado esse modo aqui? Esse modo aqui, né, vai estar lá, toda vez que for selecionado, né, uma bobina de temporizador, vai abrir essa janela, e nessa janela aqui vai ter a função, né, que traduz justamente do modo, que vai, né, do 0 até o 8. Né? Então ele vai do 0 até o 8. Aqui está do 0 até o 6, mas tem a função 7 mais a pulso, né, uma função de pulso, né, que a gente verifica aqui nessas opções aqui. O modo 1. Eu acredito que o modo 1 é o modo que vocês mais vão utilizar. E pelo que eu tenho visto, né, é o módulo, né, mais padrão que a gente utiliza, que é aquele retardo na energização. Por que nós sabemos que é um modo 1, ele é retardo na energização? Por causa desse gráfico. Né? Então, por isso que nós representamos lá no início, né, um gráfico parecido com esse.
Então, aqui seria a bobina, né? Então, esse enable aqui seria a representação lá da nossa bobina do temporizador. E aqui, né, o efeito, né, do contato dessa bobina. Então, vou imaginar que esse meu temporizador aqui é T1. Então, aqui eu também tenho o contato do T2. E o que ocorre? Alimentei a minha bobina. O que acontece com o contato? Nada. Ele permanece da mesma forma. Aí, inicia-se a contagem. 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele atingiu aqui os 5 segundos, aqui o que vai acontecer com o meu contato? Ele vai mudar da condição normal dele para a condição fechada. E vai continuar até quando? Até quando a bobina estiver alimentada, energizada. A partir do momento em que a bobina foi desenergizada, ou seja, eu tirei a alimentação da bobina, meu contato ele volta para a sua condição normal. Então, esse aqui é o modo que eu acredito que mais vai ser utilizado por vocês, tá? Por essa simplicidade, né, de funcionamento. E o entendimento também ser mais simples. Liguei a bobina, não acontece nada com o meu contato. Inicia a contagem, passado o tempo de contagem, né, 5 segundos, né, aí ocorre o quê? A mudança de estado do contato, ou seja, se ele for normalmente aberto, ele muda para normalmente fechado, ele fica fechado e continua fechado até a bobina permanecer energizada. Tranquilo, pessoal, tem? O aluno Luiz Henrique pediu para avisar que está com problemas de conexões, né, hoje. Então ele vai entrar naquela turma que vai assistir lá a aula síncrona e responder algumas perguntas. Voltando lá para o nosso slide, o modo 2. Vocês viram que do modo 1 já pulou para o modo 2, né? Depois a gente verifica lá no nosso editor do ClickEdit, né, o que seria o modo 2. Mas ele deve ser ou uma implementação desse aqui, ou ele trabalha parecido com esse, ou parecido com o anterior. Então, vamos verificar. Desculpa, pessoal. Então, vamos lá, o modo 2. Então, ativei lá o temporizador, né? Vai abrir essa janela. Nessa janela aqui, vai ter o módulo lá, eu vou colocar ele na opção 3. Dentro da opção 3 vai aparecer uma janelinha lá, de um gráfico, que em zoom corresponde a esse daqui. Então, lembrando que aqui é comportamento da bobina. E aqui é o nosso contato. Então, alimentei a bobina nesse ponto. O que aconteceu com o contato? O contato ele já ativou. Tá? Então, ativando a bobina do temporizador, o contato ativa. E ele não inicia a contagem, tá? Ele fica paralisado. A partir de um certo tempo, o que acontece? A bobina é desenergizada, então nesse ponto aqui é desligado a bobina, aí sim, inicia-se uma contagem de tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nosso contato continua fechado, né? Continua ativado, e ele só vai desligar depois do tempo transcorrido, né, que foi selecionado inicialmente, né? Por exemplo, 8 segundos. Então, depois de 8 segundos, o contato que foi ativado juntamente com o temporizador é desacionado, ele volta para a sua condição normal. Então, nesse intervalo de tempo aqui, né, nós vimos que houve, né, um retardo no desligamento, né? Ele ligou, para ele desligar só depois que ocorra uma contagem pré-estabelecida lá no temporizador. Né? Passado esse período de tempo que foi pré-estabelecido, ele volta para sua condição normal. Ou seja,
ele teve um retardo para ele desligar. Depois que ele ligou, levou-se um certo tempo para ele desligar, né, depois que a bobina foi desacionada. Um outro tipo de contagem, né, com retardo no desligamento, retardo na desinalização, é o modo 4. Então, eu clico lá no temporizador, vai aparecer a janela, e lá no modo, né, a gente vai selecionar aqui para 4. Selecionando em 4, vai aparecer aqui o gráfico, né, do comportamento da bobina e do contato. Aqui está em zoom. E aqui já dá para a gente verificar. Ativou a bobina nesse ponto aqui, meu contato estava aberto e ele continua aberto. Tá? E ele só vai iniciar, tá, uma ação quando houver o quê? O desligamento da bobina. Quando ocorrer o desligamento da bobina, aí esse meu contato aqui, ele vai ativar, então ele vai mudar de posição, nesse caso aqui ele vai fechar, e nesse instante começa a contagem de tempo. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando der o 8 segundos do desligamento da bobina, aí sim que ele vai desligar, ele vai voltar da condição fechada para a condição aberta. Então, nesse intervalo aqui, né, nós verificamos que a mudança da ação do contato foi no desligamento, né, e a partir desse desligamento iniciou-se uma contagem, e essa contagem, passado, né, o período dessa contagem, ele volta para a sua condição normal. Vou voltar um pouco no modo 3, só para vocês verificarem a diferença, né, desse retardo no desligamento com relação no retardo no desligamento do modo 3. Então, é só fixar aqui, ó. Você percebe que eu liguei a bobina, não aconteceu nada com o contato. No modo 3, eu liguei a bobina e já ativou o contato. Quando eu desliguei a bobina, ele continuou fechado, né, e permaneceu fechado durante o tempo de contagem pré-estabelecida, do pré-estabelecido. No modo 4, eu alimentei a bobina, não aconteceu nada com o contato. O contato ele só vai ser ativado quando desligar a bobina e iniciar a contagem de tempo que ele vai permanecer ligado. Passado esse período, ele volta para sua condição normal. Então, novamente o anterior. Ativei a bobina, né? Ativei também o contato. Desliguei a bobina, começa a contagem de tempo e o contato permanece ligado, continua ativado durante um período de tempo pré-estabelecido. Passou esse período, né, o contato volta para sua condição normal. Modo 4, mais uma vez. Alimentei a bobina, não aconteceu nada com o contato, ele permaneceu. Ele só vai mudar de estado quando eu desligar a bobina, ele muda do estado desligado para ligado, permanece ligado durante aquele período de tempo pré-estabelecido, passado esse tempo, ele volta para sua condição normal. Né? Então, muita atenção com esses dois tipos de retardo no desligamento ou na desenergização. O modo 5, ele é útil para algumas aplicações, né, para alguns exercícios, né, ou desenvolvimento de aplicações nossas, ele pode servir. A gente chama isso aqui de um temporizador por trem de pulsos, né? O trem a gente conhece como uma sequência de vagões, então a gente chama trem de pulso, né? Então, uma quantidade de pulsos. E esse modo, né, é o modo 5, a gente obtém ele a partir do momento em que a gente seleciona uma bobina no temporizador e a gente coloca aqui no modo, né, o endereço 5, né, ou o seu número 5. Não é, né, pessoal, é T5, né? A gente tem que lembrar, né, ou perceber
que são duas condições, né? Eu tenho o endereço aqui do meu temporizador, o número do temporizador e o modo, né, em que esse temporizador vai trabalhar, né? Então, só atentar com relação ao número do temporizador e ao modo do temporizador, né? Então, a gente vem aqui no modo, seleciona 5, ele vai abrir esse gráfico aqui, né, que é um mapa de tempos, e o comportamento dele se dará da seguinte forma, né? Então, a nossa bobina, aqui continua como sempre a bobina, e embaixo contato. Então, uma vez eu alimentei a bobina, né, ele vai fazer uma contagem de tempo pré-estabelecido, e enquanto essa minha bobina estiver ligada, energizada, ele vai fazer, né, ele vai contar um tempo pré-estabelecido, tanto de permanência de subida como de permanência de descida. Então, esses dois tempos aqui, o tempo que ele permanece fechado e o tempo que permanece desligado, é igual para todos os ciclos, né? Então, eu consigo, né, a gente vai ver que mais tarde eu consigo fazer uma contagem. Então, dependendo do tempo que eu manter essa minha bobina energizada, eu consigo ter uma quantidade de pulsos, né, ou de quadrados, vamos falar assim, ó, de quadrados, indicando, né, que a chave está fechada, e uma outra quantidade indicando que ele está desligado, né? Lembrando que esses dois tempos aqui são iguais. Então, vamos supor que eu coloco 2 segundos aqui. Ele vai ficar 2 segundos fechado, 2 segundos desligado. Aí ele repete 2 segundos ligado, 2 segundos desligado. E aí vai até que eu desligue ou desacione a minha bobina, né? Então, nós chamamos aqui de temporizador intermitente ou temporizador cíclico, tá? Então, ele faz uma contagem cíclica, que é bem parecido com aquele nossa varredura de anel, né, pessoal? É bem parecido com aquela minha varredura de anel. Então, enquanto a minha bobina foi energizada, né, eu vou ter esses trem de pulso, né? Então, vamos fazer aqui uma representação. Borracha, vou apagar aqui. Então, vamos supor que vamos supor que agora o meu tempo, vamos supor que o meu tempo agora, eu vou prolongar a bobina ligado até aqui. Então, agora todo o tempo da minha bobina começa desde esse período que já estava arriscado, e agora eu prolonguei, né, a alimentação da minha bobina aqui. Então, o que, que vai ocorrer? Tá? Pulso de subida, pulso de descida, pulso de subida, pulso de descida. Quando chegar nesse ponto aqui, ele não vai ter aquele ciclo do contato fechado. Vai continuar, vai desligar justamente nesse ponto. Então, eu tinha 3 pulsos aqui, né, 3 pulsos do contato fechado, 1, 2, 3, 4, e eu prolongando aqui o tempo da minha bobina do temporizador estando ligado, eu consigo mais 2 intervalos de contato fechado, tá? Agora nós vamos lá para o nosso circuito de simulação e vamos simular, né, cada um desses modos do temporizador. Então, eu vou colocar lá no nosso simulador. Já fiz todo aquele procedimento inicial,
que provavelmente vocês já estão habituados, que é clicar lá no ícone do Click Edit 2, aí ele vai abrir aquela janelinha lá da representação do software, vocês vão clicar no ladder, clicando no ladder, aí vocês vão ter justamente essa apresentação que está aí na tela de vocês. Vocês vão clicar aqui no novo, né, para um arquivo, vão selecionar o tipo do CLP físico que vocês vão trabalhar, no nosso caso é o 20VTD, vamos procurar aqui o 20VTD, vou clicar nele, vocês vão verificar se vocês vão utilizar o modo de expansão ou não, né? Caso tenha a necessidade do modo de expansão, vocês vêm aqui e selecionam, né, quantos modos de expansão vocês vão utilizar. No nosso caso aqui, como é exemplos iniciais, né, nós não vamos utilizar o modo de expansão. Dá um OK, né, e já está no modo de edição para desenvolver o nosso projetinho, né, eventual projeto em diagrama ladder. Então, lembrando, né, pessoal, a gente sempre vai passar inicialmente por esses passos para vocês irem relembrando, né? Então, sempre aqui do lado esquerdo tem que iniciar com contato e obrigatoriamente aqui, né, na última inserção de elemento vai ter que ser uma bobina. Entre eles, né, vocês vão intercalar linhas, secções, né, verticais e horizontais e os elementos, né, que porventura for necessário. Caso, né, a linha de vocês aqui tenha mais de 4 elementos, vocês vão ter que utilizar aquele artifício. Aqui, no último elemento aqui, utiliza, né, uma bobina auxiliar, continua com o contato da bobina auxiliar e vai inserindo os outros elementos, né, e assim sucessivamente. Só um lembrete da aula anterior. Então, a gente vai inserir aqui, a gente vai fazer aquele circuitinho simples, né, para a gente ver quais são os efeitos, né, dos nossos modos de temporização. Então, a gente vem aqui no rodapé, né, ou na parte inferior, as opções dos botões dos elementos, e aparece aqui ó, o Tzinho, né? Clico nele, a nossa ponteira ela vai mudar de condição, tá? Arrastando um elemento. No último elemento de inserção, né, o último espaço de inserção de elementos, verificam que a única opção é uma bobina, e nos demais, né, as opções que tem são opções de contatos. Eu vou colocar a nossa bobina do temporizador, e aquela janela, né, abre aquela nossa janela que nós vimos lá na apresentação do slide. Vocês verificam aqui que sempre é padrão, né? Vocês vão ter várias opções aqui dos outros elementos, né? Então, no nosso caso específico, né, tá no temporizador, né, o T. Então, vocês percebem aqui a terminologia que vai ser utilizada, o T. E aqui eu posso dar, né, qualquer endereço para esse temporizador, né, de 0 até, né, um F. Né? Lembrando que isso daqui, né, já é uma representação em hexadecimal. E, por padrão ou boas práticas, a gente vai utilizar, né, como exemplo, né, o T01, utilizando a sequência, iniciando do primeiro elemento até os últimos elementos. Vocês verificam aqui que tem as únicas opções, né, aceitável aqui, né, é o padrão default, né, que é a forma de temporizador, então um Pzinho aqui que é de pulso. Então, se vocês verificarem, se vocês colocarem aqui, ele já entra direto no modo 7, que nós não apresentamos, né? E ele vai parecido com aquele lá, o modo 5, né? Que nós não representamos, não vamos comentar a respeito disso agora, né? Mas aqui, aprendendo a interpretar o gráfico, já dá para vocês saberem mais ou menos como que é. É parecido com o modo 5, né, que nós vimos, só que eu consigo, né, colocar tempos diferentes para o, fala assim, o contato fechado e o contato aberto. Né? Consigo
inserir tempos diferentes. Mas nós não vamos utilizar isso aqui, né? Então, vamos utilizar o convencional. O primeiro que nós vimos lá foi o módulo 0. Né? O módulo 0. Então, o módulo 0 significa o quê? Que ele tem um funcionamento parecido com a bobina comum. Né? Tanto é que ele não dá nem opção de colocar tempo. Por quê? Né? Ele é uma bobina convencional. Então, não é muito interessante a gente utilizar esse módulo 0, né? Porque a gente já tem a opção da bobina convencional. Né? Então, utilizar isso aqui significa que você só está utilizando, né? Você está diminuindo as possibilidades de utilizar mais temporizadores com possibilidade de colocar tempo, né? De contagem de tempo. Então, a gente vai ver o primeiro comportamento aqui, né? Que é o modo 1, como que ele vai se comportar. Analisando aqui o gráfico, a gente já sabe qual é o comportamento dele, né? Eu ligando a bobina, não vai acontecer nada com o contato. O contato vai continuar da mesma forma, né, inicialmente. Porém, vai ser iniciada uma contagem de tempo. Passado esse período da contagem de tempo, esse contato ele vai dentro da condição, para uma condição ligado, até que seja interrompido a alimentação da minha bobina. Aqui eu coloco o tempo, né, que a gente quer utilizar, né? Então, esse tempo aqui são bases de tempo, tá, pessoal? Não é tempo, é base de tempo. Então, aqui é uma base de tempo de 0,01 segundo, ou se a gente for falar, né, na forma do jargão de mecânica, aqui a gente tem décimo e aqui a gente tem centésimo. Então, 1 centésimo de segundos. Ou então, 1/10 de segundo. Ou então, o que eu aconselho para vocês utilizarem aqui nas nossas aplicações, sempre a base de tempo de segundo, né? Então, ele vai contar de 1 em 1 segundo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos e assim por diante, né? É o suficiente para nós, se a gente for colocar as outras bases de tempo, ou décimo de segundos, ou centésimo de segundos, né? Muitas vezes a gente não vai ver nenhum efeito em função da velocidade do computador, né? Ou, né, de um outro dispositivo que você estiver utilizando, né? Caso, né, esse software rodasse. Então, eu vou colocar uma base de tempo de 1 segundo, que é razoável, não é muito pequeno e não é muito grande, e dá para a gente ver os efeitos, né, que vai acontecer na saída do nosso circuito. E aqui vocês colocam, né, o valor. Né? Então, pode ser 1, pode ser 2, né? Pode ser até uma quantidade de casa aí indicando 1000, né? 1000 segundos. A gente vai colocar aqui para a gente ver um efeito razoável, 5 segundos, né? Na maioria dos casos a gente vai utilizar esse tempo, 5 segundos, no máximo 10 segundos, né? Para não perder muito tempo. Aqui existem algumas condições, né? Depois a gente fala a respeito dessas condições, né? A gente comenta, né, a respeito dessas condições, né? Mas normalmente se deixa aqui no N. Tá? A gente nem vai comentar a respeito disso aqui. Tá? Sempre deixar aqui no N de normal. E aqui tem algumas opções, né? Que a gente vai ver mais para frente, mas agora o que a gente vai interessar é a forma de funcionamento desse modo, que é o modo 1. Vocês dão OK, e o que aconteceu? Já entrou aqui o nosso temporizador. Vou dar um ESC aqui, agora eu vou pegar um contato físico. Peguei o contato físico, isso já é conhecido nosso. Vai abrir a janela, né, de opções para a gente parametrizar esse nosso botão físico. Então, a gente vai deixar ele como um botão físico, né, um I, começando pelo I0. Vamos selecionar normalmente aberto e pronto, já está selecionado. Vamos completar as nossas linhas. Né? Completado a nossa linha. Então, aqui eu já tenho um circuitinho. A única coisa, né, a gente vai simular agora, a única coisa que a gente não vai ver vai ser o efeito,
do nosso contato, né? O retardo. Então, isso aí é um temporizador com retardo no ligamento. Se vocês vierem aqui e clicar nele, vai aparecer aqui, né? Uma outra janelinha, né? E essa janelinha aqui vai dar algumas informações para a gente, né? A posição dos números que estão aí, ele está dando algumas informações. Então, vamos lá. Essa primeira informação aqui está dizendo, né, a terminologia, né, qual o número do temporizador. É T1. Então, se vocês verificarem aqui, realmente é o T1. Esse número aqui, nessa posição aqui, tá, ela sempre vai indicar, né, qual é o número do modo do nosso temporizador, né? No nosso caso aqui, o modo 1 que nós selecionamos. Aqui embaixo é o tempo que foi colocado. Tá? Então, se vocês verificarem lá no nosso circuitinho, nós colocamos 5 segundos. Tá? O temporizador 1 e o modo 1. É só clicar aqui em cima, né? Afastar, ele vai aparecer. Vamos ver o que ocorre, né, com esse nosso temporizador. Então, como nós selecionamos um botão físico, né, ele está aqui, né, e 1. Então, quando eu acionar esse meu botão aqui, né, o que vai acontecer? Esse que está em azul aqui, ele vai começar a contar o tempo. Contou o tempo, o que ocorre? Né? Ele vai ficar no modo como ele está. Né? Porque esse nosso modo aqui, né, de repente vai comentar mais para frente, é um tipo assim de um temporizador retentivo. Né? Ele vai reter, né, essa contagem, vai ficar sempre nessa contagem. Então, eu vou acionar aqui e vocês verificam lá que ele vai começar a contar o tempo. 1, 2, 3, 4, 5. E parou. Tá? Então, esse é o modo retentivo. Ele conta o tempo, atingiu aquele tempo, ele permanece com aquele valor, né, e para por aí. E permanece, né, nesse tempo enquanto, né, meu contato estiver ligado. Se eu desligar esse meu botão, né, ele volta à sua condição zero. Né? Então, essa condição aqui de voltar para zero significa o quê? Que ele é não retentivo, ele não reteve a contagem. Tá? Então, existem duas formas de interpretar essa retenção. Vamos ver o que vai acontecer com o contato. Nós vimos o que acontece com a bobina. Tá? Então, eu preciso de um acionador que acione a minha bobina para que ela inicie a sua contagem. E o nosso contato, vamos fazer ligar uma saída, né? Se eu só tiver nessa minha condição aí, eu não consigo ativar uma saída, porque tudo que está acontecendo internamente. Então, para que eu ative uma saída, eu vou precisar do contato desse contador, né? Então, a gente já percebe aqui, eu selecionei o botão no rodapé lá do temporizador. Então, ele já veio direto, né, para a minha terminologia do temporizador. O contato de retardo que eu vou selecionar aqui vai ser normalmente aberto. Tá? Coloquei normalmente aberto. E a minha saída que eu quero ativar aqui é uma saída física. Então, eu vou lá para o meu elemento, né, Q, né, de saída, kit. Seleciono lá na posição que eu quero colocar ele, e ele já veio direto para a minha terminologia, ó. Que, né, um contato de uma saída virtual, e o seu endereço 1. Dou um OK, ele é convencional, ele não é 7 reset, é convencional. Poderia ser um 7, mas toda vez que eu tenho um 7, obrigatoriamente eu tenho que ter um reset. Vou fazer as conexões, fiz as conexões, tá? E a minha representação lá do acionamento da saída física já está lá. Agora vamos ver o que ocorre, né? Nessa linha aqui nós já vimos. A partir do momento em que eu aciono I1, né, ele energiza a bobina e começa a contar o tempo. Agora vamos ver o que vai acontecer com o contato dele, consequentemente com a saída. Dou um run. Continuamos acionando através do
botão 1. Então, acionou, ó, contou o tempo e o meu contato não aconteceu nada. Só depois de 5 segundos é que ele é ativado. Ou seja, ele retardou a ativação do meu contato. Mais uma vez. Começou a fazer a contagem de tempo, não aconteceu nada com o contato. Depois de um certo tempo, ativa meu contato e a minha saída. Dá para a gente observar lá no nosso modo lúdico, né? Então, vamos verificar lá. Então, a saída que está interligada é a saída 1. Acionei lá, está contando o tempo, não aconteceu nada. Depois dos 5 segundos, ativa a minha saída. Tá? Então, aqui dá para a gente verificar, né, os efeitos, sem a gente se distrair com relação, né, ao que acontece no circuito interno. Está contando o tempo. Depois de 5 segundos, a minha saída vai ser ativada. Ou seja, eu acionei aqui a minha entrada, não aconteceu na saída, só depois de um tempo que a minha saída é ativada. Então, por isso que é o retardo. Alguma dúvida, pessoal, com relação a esse circuitinho? Tranquilo, né? Simples, né? Por isso que eu falo para vocês sempre fazerem a simulação, para vocês fixarem a ideia, né, de cada conceito. Vou voltar lá. E agora a gente vai ver o efeito do modo 2, né? Nós podemos simplesmente utilizar, né, esse circuitinho que está aí só parametrizar o nosso temporizador. Dá para fazer isso? Dá. Eu clico aqui em cima dele, dou um duplo clique, ele vai abrir a janela. E eu mudo aqui para o modo 2. Lembra que o modo 2 ele não apareceu, né? Nós não explicamos, né, o que é o modo 2. Mas dá para a gente verificar aqui, ó, como que é o modo 2, né? Ele já entrou aqui um terceiro, né, recurso, que é o reset. Então, eu consigo resetar. E o modo de trabalho na bobina, né, já é um pouco diferente, né? Então, por isso que nós não explanamos a respeito disso aqui, né? Porque é um modo de um temporizador, né, que é, vamos falar assim, não convencional. Tá? É um modo bem específico de trabalho. Então, por isso que nós não apresentamos ainda. Talvez mais para frente a gente recorra, né, a esse temporizador e a gente acaba explicando. Ele pulou para o modo 3. Tá? Então, o modo 3, a gente já vê o gráfico aqui, né? Então, o que a gente espera desse temporizador? Uma vez energizado ele ativa a saída, ativou a bobina, ativa a saída. Não inicia a contagem só vai ser iniciada quando eu desativar o temporizador. Quando eu desativar o temporizador, ele inicia uma contagem de tempo, o contato ele permanece ativado nesse período de tempo. Quando acabar esse período de tempo, ele volta para a sua condição normal. Então, a gente espera o quê? Que a gente alimenta a bobina, não vai ativar, né, o contato, ou seja, a minha saída vai ficar ativada. E enquanto eu não desligar a minha bobina, ele vai permanecer o tempo todo ligado. Né? O meu contato vai permanecer o tempo todo ligado. Ele só vai ter o efeito, né, do retardo quando eu desligar a bobina. Quando eu desligar a bobina, ele vai iniciar uma contagem de tempo, o contato vai permanecer ligado até aquele período pré-estabelecido. Então, vamos ver isso aqui. Então, modo 3, base de tempo de 1 segundo, fixamos aqui a contagem em 5 segundos e ok. Se vocês perceberem, eu ativo aqui, né, um modo de reset. Ó. No ajuste de direção, eu não tenho nada. Né? Ele não tem essa possibilidade. Mas ele tem a possibilidade, né, de como resetar. Depois a gente vai ver isso aqui, né? O que afeta, né, essa parametrização. Então, por enquanto, a gente deixa da forma como está aqui. Dá um OK, né, e ele já está parametrizado. Então, vamos ver. Ele continua como T1. Vamos mudar ele para T2, né? Só para a gente falar que
mudou alguma coisa. Vamos colocar o interesse aqui T2. Tá? O modo que a gente está vendo aqui é o modo 3, né? Retardo na desenergização. A base de tempo, 1 segundo. E aqui a gente vai fixar ele, colocar 6, né? Só para a gente ver que é diferente. Tá? 1 segundo a mais, tranquilo. Dou um OK. Lembrando que também vai ter que mudar aqui, né? Agora é T2, porque o temporizador que nós escolhemos lá é o T2, e é um contato aberto, só para a gente ver os efeitos. Não apareceu, né, pessoal, aquele negócio, basta você clica nele, depois você sai, né, e ele fica fixado lá. Agora vamos entender, já que mudamos, né? Então aqui aparece, né, a terminologia do temporizador, T2, T2. O módulo que nós selecionamos, está aqui, ó, 3, né? E aqui o tempo que nós fixamos, 6 segundos. Tá? Então, através daqui dá para identificar qual o temporizador que nós estamos trabalhando. Vamos colocar no módulo 1. Tá? Vamos pensar, né, como que, através daquele gráfico lá do modo dele, como isso aqui deveria funcionar. Então, uma vez ativando isso daqui, essa minha bobina vai ativar e esse meu contato vai fechar. Né? A partir daí, se eu não mexer em nada, os dois ficam o tempo todo ligados. Então, vamos lá. Ativou. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ele está ligando e desligando porque deve estar com alguma parametrização errada. Vamos ver. Modo 3. Temporizador 2. Modo 3 está aqui. Alimentei ele. Justamente aquela falinha que eu falei para vocês, ó, do modo reset. Eu vou mudar aqui, não vou falar para vocês o porquê disso aí, tá? Ele estava resetando por ele mesmo, né? Como ele estava T02 aqui, né? Toda vez que ligava ele resetava. Né? É isso que estava ocorrendo. Vou dar um OK. Vou verificar. Né? Dar um run. O que a gente espera é que quando eu ligar essa chave, ele alimente, né? E não acontece nada, ó, não está contando o tempo. Então, nós ligamos aqui, ativou a bobina, ativando a bobina, liga o contato, ligando o contato, ele liga a nossa saída. Então, se eu deixar da forma como está aqui, ele vai permanecer o tempo todo assim, tá? Ele não está fazendo a contagem. Ele só vai começar a fazer a contagem quando eu desligar esse contato. Tá? Ele começa a fazer a contagem, esse aqui permanece ligado, passados 6 segundos, ele desliga esse nosso contato e a saída também é desligada. Então, agora eu vou desligar. Se vocês perceberem, ó, começou a fazer o tempo, o contato, não ocorreu nada com o contato, depois de 6 segundos, né, ele desligou, voltou à sua condição normal e desligou a saída. Novamente, liguei isso aqui, alimentou a bobina, alimentando a bobina, liga o contato, ligando o contato, liga a minha saída física, e não acontece nada. Só vai começar a ter uma ação quando eu desligar esse contato. Desligando esse contato, essa bobina sai fora, mas aqui permanece ligado durante o tempo de 6 segundos. Vamos fazer isso. Começou a contar o tempo, não aconteceu nada com a minha saída e o contato. Depois de 6 segundos, que eu desliguei a bobina, há uma ação no contato, ou seja, o contato volta para a sua condição normal e desliga a saída. Tranquilo, pessoal? Leonardo, o mais importante é aparecer, né? Aparece para ver o que está sendo dado na aula, tirar algumas dúvidas, né? Mas mesmo assim, dá uma revisada lá na aula que está sendo gravada hoje. Tranquilo, né, pessoal? Sossegado? Então, nós vimos lá o modo 1, retardo na energização, e esse modo 3 aí,
retardo no desligamento, na desenergização. Tá? Vamos ver um outro modo. A gente aumentar o nosso leque de possibilidades de utilização dos elementos, né? Então, podemos fazer da mesma forma. Em vez de reeditar todos os elementos, né, a gente pode vir aqui, dar um duplo clique. Vou mudar aqui por um T3, né? Só para a gente utilizar uma outra versão. Toda vez que vocês mudam aqui, eles voltam para os parâmetros aqui default, né? Então, vocês viram que ele voltou para o modo 1, né? Voltou aqui para as condições default, né? A base de tempo menor que tem, zerou aqui o nosso tempo estabelecido e assim por diante. Então, a necessidade de parametrizar tudo novamente. Então, nós já vimos o modo 1, nós vimos o modo 0, só para relembrar, né, que a gente praticamente nunca vai utilizar aqui. Para utilizar o modo 0, né, dá preferência para utilizar a bobina convencional. Nós vimos o modo 1, que é o retardo na energização. Né? Ligo a bobina, não acontece nada com a saída, só começa a contar um tempo, e depois desse tempo é que ativa a saída. O modo 2 é uma condição especial, né, específica, que talvez mais para frente a gente veja como funciona isso aqui. O modo 3, né, é esse último que nós vimos, que é um retardo na desenergização. Porém, né, toda vez que eu ativo a minha bobina, né, o contato ele já ativa também. E ele só vai mudar, né, de condição de ativado quando eu desligar a bobina e quando o tempo que foi estabelecido for decorrido, né? Quando decorrer o tempo estabelecido, ele volta para sua condição normal, ele desliga. E agora vamos ver o modo 4. Né? Modo 4, né? Vamos, para a gente não esquecer, já vamos colocar aqui a base de tempo de 1 segundo. Vamos colocar aqui, fixar em 7, né? Que a gente está sempre mudando os parâmetros para a gente interpretar lá os nossos parâmetros lá da tela de trabalho. E vamos analisar o que a gente espera, né? Desse modo, desse temporizador. Então, a gente verifica aqui, ó, nossa bobina, o enable sempre é a bobina. Ativei a bobina, não aconteceu nada com o contato. Né? No outro, ele já ativaria. No modo 3, ele já ativaria o contato. Nesse aqui, não. Eu ativei a bobina e ele continua lá na sua condição normal. Continuou na situação normal. Ele só vai ter uma mudança no contato quando eu desligar a bobina. Desligo a bobina, ele muda do estado desligado para o estado ligado e vai permanecer nesse estado ligado durante um tempo que eu estabelecer, né? Passado, né, transcorrido esse tempo estabelecido, ele volta para a sua condição normal. Né? Então, é isso que a gente vai esperar desse nosso contato. Aqui não vai dar conflito para a gente, né? Aqui não tem nada relacionado ao temporizador, né? Então, ele não vai resetar, né, com relação a esse parâmetro de reset. A gente dá um OK e o nosso temporizador já está fixado lá. Então, lembrando que vamos ter que mudar esse contato, que estava em T2, vamos mudar para o contato do temporizador que a gente está utilizando, também aberto. Clicando aqui, e saindo fora, né, a gente vê aqui dá para a gente verificar, né, qual foi o modo temporizador selecionado. Então, a gente verifica aqui, ó, que nós mudamos para a terminologia T3, que é o nosso T3 aqui. O modo é o modo 4. O valor, né, o que nós estabelecemos, né, é de 7 segundos. Né? Aqui mostra lá como que está sendo feito, né, o reset. Né? Então, nesse caso aqui, num estado baixo. Naquele modo 3 lá tinha dado pau, porque aqui ele estava como T2, então significava o quê? Toda vez que ativava o T2, né, ele resetava por aqui. Então ele estava dando um conflito.
Agora não vai ter nenhum tipo desse problema, porque não tem nada como temporizador aqui. Então, indiretamente, vocês já até perceberam, né, qual é a função, né, daqueles parâmetros de reset. Vamos colocar para rodar, né, e vamos pensar um pouco, né, de que forma a gente espera que esse temporizador ele funcione. Pelo que nós vimos lá no gráfico, né, toda vez que a gente ativar essa chave aqui, né, ele vai ativar o temporizador, só que no caso do modo 4, isso aqui vai ficar do jeito que está aqui. E vai continuar dessa forma, né, enquanto, né, eu não desligar esse meu contato. A partir do momento que eu desligar esse meu contato, aí sim, esse meu contato aqui ele vai mudar de estado, de aberto para fechado, vai começar a contagem de tempo. Depois que a contagem de tempo, né, igualar com esse valor que nós estabelecemos, aí o que vai acontecer? Vai desligar, né, o nosso contato e a saída. Então vamos lá devagar, passo a passo. Primeiro eu vou ligar aqui, ele só vai ativar a bobina e não vai acontecer nada. Tá? Liguei aqui, né, não aparece que ele está ativado, tá? Mas em termos gerais ele está ativado. Então a VEG ela disse uma coisa, né, que realmente está acontecendo, porém não representou aqui no software, né? Foi uma falha da VEG. Mas ele está lá, né? Ele está ativado, tá? E esperando para iniciar a contagem, né? Ele só vai iniciar a contagem quando eu desligar essa chave. Tá? Em termos gerais, lá está dizendo que ativa, tá? Não aparece aqui, mas teoricamente aqui está ativado. E que a mudança de estado aqui desse contato e o início da contagem de tempo só vai ocorrer quando eu desligar esse contato. Então, eu vou desligar, desliguei, ó, é o inverso do que eles falaram lá. Começou a fazer a contagem de tempo, mudou o estado, deu o tempo pré-estabelecido, vai desligar e desliga a nossa saída. Então, de novo, o que disse lá o nosso gráfico, né? Ele disse que quando eu ativar, alimentar minha bobina, ou seja, aqui era para estar verde, né? Não vai acontecer nada. Esse contato vai continuar aberto e não vai iniciar a contagem. Quando eu desligar esse contato aqui, essa bobina aqui, ela deveria estar desligada, né? Então, ela deveria estar nessa condição, tá? Ao contrário. Então, isso aí foi um erro, né, da VEG. Ela percebeu, ela deixou assim, porque em termos gerais está funcionando da forma daquele gráfico, né? Pelo menos com relação ao contato. Então, quando eu desligar aqui, inicialmente desligaria aqui e ia mudar o estado do contato, de aberto para fechado, e ia começar a fazer a contagem. Então, aí está acontecendo, ó, fechou o contato e começou a fazer a contagem. Quando deu o tempo que nós selecionamos, aí sim que ele vai desligar e desliga a saída. Só para a gente confirmar aquilo lá, né, eu vou mostrar o gráfico novamente para vocês. Aqui, ó. O gráfico é justamente isso. Então, está falando, ó, quando a bobina é energizada, então era para ficar verde aqui, não acontece nada com contato. Enquanto tiver, né, a bobina tiver alimentada, ou seja, tiver verde, não vai acontecer nada. Só vai acontecer quando eu desenergizar, quando eu desligar a bobina, aí sim vai trocar, né, o contato de aberto para fechado e vai permanecer fechado até aquele tempo lá que nós estabelecemos. Né? É isso que está dizendo aqui o gráfico. Em termos gerais, né, aqui não está acontecendo exatamente, pelo menos na representação, não está acontecendo exatamente o que nós vimos lá no gráfico, né? Por quê? Quando eu alimento aqui era para estar verde, ou seja, subiu o sinal. Né? Então era para dar verdinho aqui. Né? Uma representação parecida com o que nós vimos de todos os elementos. A partir do momento em que eu desligar aqui, esse aqui passaria de verde, né, que deveria estar verde, para essa condição que está agora. Fecharia esse contato e começaria a fazer a contagem de tempo. Tá? Essa mesma condição. Aqui era para estar apagada.
Começou a contar o tempo, quando der 7, ele vai desligar esse contato e desliga a minha saída. Dá um stop. Tranquilo, pessoal? Então, nós vimos 4 tipos, né, de 4 modos diferentes, né, de contagem temporizadora, ou seja, para um mesmo temporizador, eu teria, né, no mínimo, 4 modos de operação. Esses daí são os tipos de operações que que mais nós vamos utilizar, né? É o modo 1, o modo 3 e o modo 4. Os outros modos, né, que nós falamos até 8, né, eles têm algumas peculiaridades, né, que a gente trabalharia com eles se fosse assim no estágio um pouquinho mais avançado. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tranquilo? Só para concluir, pessoal, vamos ver um outro tipo de temporizador, né? Aquele lá com trem de pulso. Vamos clicar aqui. Ele seria o modo 5. Né? Então, a gente percebe aqui lá no nosso gráfico de tempos, né? Nosso mapa de tempos, a gente verifica o comportamento dele. Né? Ele age da mesma forma. Vamos deixar aqui como T3, né? Porque nós já vimos os efeitos, né? Para interpretar lá aquela caixinha de, de diálogo, né? Para saber, né, os parâmetros que foram colocados, ou pelo menos os principais parâmetros que foram colocados no temporizador. Um segundo, né? Vou colocar aqui, deixar aqui ficaria um tempo muito longo. Deixa 5 segundos. Ele não abre opção aqui, ó, os 2 parâmetros, então podemos ficar, né, tranquilo, né, com relação àquele conflito que tinha dado. T3, né, condição normal. A outra opção seria pulso, né, esse negócio de pulso aí, só o Wellington, né, que gosta de usar o pulso pelo exercício que eu vi dele, né, mas tudo bem, vamos lá. Clico aqui, vamos fazer uma interpretação do que está acontecendo com os parâmetros. Está aqui, ó, T3, 3, o valor que nós colocamos é 5, então significa que ele vai ficar 5 segundos fechado, 5 segundos aberto, 5 segundos fechado, 5 segundos aberto. O que vocês vão ver praticamente é um pisca-pisca de 5 segundos, né? Que na verdade vai ser 10 segundos de ciclo. Né? A gente chama o período que ele está contato fechado, mais o período que ele está com contato aberto. Né? Então isso aí dá um total de 10. Então a cada ciclo, né, vai ser 10 segundos. Vamos ver qual é o comportamento então desse nosso circuito. Né? O que a gente espera é que quando essa chavinha aqui ela for ligada, né, Q1 vai ficar 5 segundos ligado, 5 segundos desligado, 5 segundos ligado, 5 segundos desligado. E esse período de pisca-pisca vai durar enquanto, né, essa bobina aqui estiver ligada. 5 segundos ligado, está aqui representando, e 5 segundos desligados. 5 segundos ligado e 5 segundos desligado, né? Vamos mudar aqui para a lâmpada. 5 segundos desligado. E isso vai se repetir indefinidamente, né, enquanto essa chavinha estiver ligada. A partir do momento que eu desligo, vou desligar quando ele estiver ligado à lâmpada. Tá? Desliguei, automaticamente, né, ele interrompe o ciclo. Então, vou deixar ligado, vamos voltar lá para o ladder. Mesma coisa, está contando o tempo. É só interromper o I1 dele para a contagem. Da onde ele estiver, ele contou só até 2 e já interrompeu.
Então é isso, pessoal. Esse daí é os princípios de modos de temporização que nós temos aí no nosso Click 02. Eles são muito úteis, né, no desenvolvimento de aplicações, né, com o nosso Click, né, automação de pequenos dispositivos. Então, ele dá um outro tipo, um outro formato, né, algumas outras possibilidades de a gente fazer alguns dispositivos, né, que vai ser interessante, né, para a gente aplicar e entender o funcionamento de cada um. Deixa eu parar a gravação aqui, para não ficar muito claro aí.